E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Cauã mais uma vez e hoje eu estou aqui para abordar o argumento contra o naturalismo do Plantinga, que visa demonstrar ali que o naturalismo de certa forma se autoderrota ali, justamente por não ter os nossos sentidos guiados ali para formar certas crenças, tanto metafísicas quanto sobre a realidade em si. E sim serem frutos somente de um processo evolutivo que visa somente a sobrevivência e não a formação de crenças reais sobre a realidade, como a realidade é em si mesma. Então, baseado nisso, o Plantinga tenta dizer que o naturalismo se autoderrota, portanto, não é nem razoável se crer no naturalismo como posição metafísica ali e tudo mais, e nem se crer na evolução, justamente porque os nossos sentidos não são guiados para saber sobre fatos sobre a realidade, nem fatos metafísicos sobre a realidade. Então, basicamente, é esse o argumento do Plantinga que estaremos abordando agora e eu estarei dando uma resposta baseada em um trecho de um livro do filósofo naturalista acadêmico Graham Opp, tá? Que eu vou estar inclusive deixando o livro aí no primeiro comentário fixado para vocês poderem estar se aprofundando posteriormente, beleza? Então, eu peço que se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like aí para ajudar o engajamento do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, beleza? Então, eu dei uma pequena introdução aqui sobre o que seria exatamente o argumento do Plantinga, né? Seria justamente pegar essa questão do naturalismo, essa questão do naturalismo alinhado com a teoria da evolução, onde os nossos sentidos foram somente para o âmbito de sobrevivência ali, e assim fazer com que o naturalismo se autoanule ali basicamente porque já que os nossos sentidos são só fruto de processos do acaso ali para a sobrevivência, então eles não são confiáveis para formar crença sobre a realidade, né, a metafísica ali e tudo mais, o que a realidade é em seu nível mais fundamental, e portanto não seria razoável crer no naturalismo e ter nenhuma posição metafísica ali, né? Então, basicamente, como que a gente pode responder isso e como que Graham Opp responde nesse trecho do livro que ele faz? É basicamente que, dado que os nossos sentidos são guiados por Deus para ter crenças metafísicas verdadeiras sobre a realidade, a gente esperaria uma preponderância de crenças verdadeiras, né? A gente esperaria mais crenças filosóficas verdadeiras do que falsas. Só que olhando para a realidade, não é isso que a gente vê. A gente vê justamente o oposto disso. Não há concordância nenhuma, nem entre os especialistas, os filósofos especialistas na área, os teístas, filósofos e tudo mais. Não tem concordância nenhuma, basicamente, sobre as crenças filosóficas e metafísicas sobre a realidade. Então, a gente consegue observar que é justamente o oposto que a gente vê na realidade do que a gente esperaria caso os nossos sentidos fossem guiados ali para ter crenças metafísicas sobre a realidade e tudo mais. Então, isso é um dado mais esperado no naturalismo. E essa discordância até entre os especialistas, a não concordância em basicamente nada, ilustra justamente que os nossos sentidos, quando se trata de crenças metafísicas e tudo mais, da filosofia no geral e tudo mais, não são confiáveis, que é justamente o que a gente espera no naturalismo, onde os nossos sentidos evoluíram para a sobrevivência. E como que a gente poderia responder essa questão também? Porque os nossos sentidos, de fato, eles foram para a sobrevivência e tudo mais, e para isso que eles evoluíram. Mas para a gente conseguir sobreviver de fato, a gente precisa que os nossos sentidos sejam minimamente confiáveis, pelo menos. A nossa visão ali represente de fato como a realidade é. A gente precisa formar crenças verdadeiras sobre a realidade para a gente não simplesmente morrer ali, algum animal ir lá e matar a gente e tudo mais. A gente precisa ter os nossos sentidos minimamente confiáveis ali para ter conseguido sobreviver. A gente precisa saber o que, que é melhor, o que é pior e tudo mais. Então a gente precisa ter isso no âmbito evolutivo também. Então, os nossos sentidos, quando se tratam assim do que é bom, do que é ruim e tudo mais, eles são confiáveis, pelo menos minimamente confiáveis. E o que aconteceu? Dado a nossa exigência, né, a exigência da espécie humana de viver em ambientes sociais complexos e tudo mais, interações sociais e tudo mais, a gente desenvolveu mecanismos educacionais e tudo mais, ferramentas para corrigir certos erros que a gente teria caso a gente não tivesse esse tipo de ferramenta para crenças ali científicas e tudo mais. Então a gente formulou métodos para corrigir esses erros cognitivos que a gente teria no caso não houvesse esses métodos, justamente por nossos sentidos não terem sido projetados para saber coisas científicas ali mais profundas e tudo mais. Então a gente conseguiu desenvolver esses métodos educacionais e conseguiu também formular métodos para ampliar os nossos sentidos que para âmbitos muito distantes do nosso convívio cotidiano e tudo mais não são confiáveis. Então a gente
conseguiu justamente formular métodos, a gente conseguiu formular ferramentas e tudo mais para estudar certos objetos de estudos específicos das ciências naturais e tudo mais. E justamente por haver concordância entre esses especialistas de biologia, física e tudo mais, ilustra justamente que os nossos sentidos são confiáveis nesses âmbitos. A gente nós conseguimos ter um processador central, que é o nosso cérebro, suficientemente competente para ter uma preponderância de crenças verdadeiras sobre a realidade. A gente conseguiu, dado a nossa convivência social e tudo mais, formular métodos para corrigir erros que a gente teria ali caso a gente não tivesse esses métodos, né, que a gente acabou desenvolvendo e tudo mais. E é isso. Então, para esses âmbitos onde teve essa ampliação dos nossos sentidos e tudo mais, os nossos sentidos são sim confiáveis. Então é sim razoável você manter crenças científicas ali e tudo mais. E também crenças metafísicas. O que acontece é que, apesar da gente ter uma preponderância de crenças verdadeiras e a gente ser muito bom em descobrir coisas sobre a realidade e tudo mais em muitos âmbitos, em outros âmbitos, os nossos sentidos obviamente não são confiáveis. Como é o caso da filosofia, como é o caso da política, onde não há concordância nem entre os especialistas, os maiores especialistas da área, não concordam entre si em basicamente nada, não há convergência nenhuma. Só que isso não invalida a gente ter crenças metafísicas e tudo mais. A gente só tem que ter um grau de convicção menor das nossas crenças filosóficas e tudo mais, oriundas dessas áreas onde os nossos sentidos não são confiáveis ainda. Então não é que a gente não pode ter crença filosófica nenhuma, não é isso. É que a gente não tem que ter um grau de confiança muito alto nessas crenças filosóficas e tudo mais, algo dogmático ali e tudo mais, justamente pelos nossos sentidos não serem confiáveis nessas áreas e ter uma grande chance da gente estar sendo razoável ali naquelas crenças que a gente está tendo. Então é basicamente isso. Então, nós conseguimos formular ferramentas que ampliam os nossos sentidos, que são minimamente confiáveis, ali pelo menos para o âmbito de vivência cotidiano, onde foi nos exigido eles serem confiáveis, né? E dado a nossa interação social e tudo mais, conseguimos desenvolver ferramentas educacionais para corrigir certos erros intuitivos que a gente teria ali nas crenças científicas e tudo mais. Justamente por isso que há uma concordância entre os especialistas, justamente pela nossa crença, pelas nossas crenças e os nossos sentidos serem confiáveis, né, e tudo mais. Só que aí tem esses âmbitos onde nossa convicção deve ser menor, como é o próprio caso da religião, onde eu já fiz vídeo aí, que caso vocês não tenham visto, eu aconselho vocês verem, sobre a não confiabilidade dos nossos sentidos quando se tratam das experiências religiosas, justamente por não haver convergência nenhuma sobre a natureza dessas experiências e tudo mais, desses relatos anômalos no geral, que são relatos que fogem da verificação e tudo mais, fogem dessa ciência bem estabelecida, onde esses métodos que servem para ampliar os nossos sentidos não são aplicáveis e, obviamente, nossos sentidos não são confiáveis nessas áreas como a própria religião, a própria experiência religiosa no caso, justamente por não haver convergência entre nada e até esses relatos anômalos no geral, que são relatos que fogem disso, desses métodos científicos e tudo mais, que incluem relatos de lobisomens, sereias e tudo mais. Então, esses relatos anômalos não são confiáveis, também justamente em virtude dessa não concordância alguma entre as pessoas que têm esse tipo de experiência, dando origem a crenças completamente contraditórias entre si. Então é basicamente isso. Essa é a forma que eu considero mais adequada de responder o argumento do Plantinga. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e desejo a todos um bom final de ano aí. E é isso. Até a próxima.